Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, o momento que vocês vão estudarem, né? Então, hoje nós vamos para a 8ª aula do curso de Educação Mediúnica, né? Nós vamos falar sobre a perda e suspensão da mediunidade. Por que ocorre, né? A perda ou a suspensão dela, tá bom? Então, nós vamos assim nos ligando com nossos mentores em agradecimento por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Que tudo possa correr na mais perfeita paz e harmonia e que a gente possa estar assim ligados, né, nesses estudos para que nossa mente abrange, né? Então, nossos agradecimentos vai a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, a todas as equipes que vêm ter conosco essa noite para mais este aprendizado. Então vamos lá? Perda e suspensão da mediunidade. A 8ª aula, a página 36, tá bem? Introdução. Emmanuel lembra-nos que os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho, patrimônio divino que, se desviado de seus fins elevados por egoísmo, orgulho, vaidade ou exploração inferior, pode deixar o médium destituído dos dons e, ante ao mau uso das faculdades, levado a confrontar-se com perspectivas dolorosas. A tarefa mediúnica envolve conhecimento doutrinário, preparo e disciplina constante, por se tratar de um compromisso de amor assumido com a casa espírita e com seus assistidos, né? Então, Emmanuel vem nos passar, né, essa introdução, essas palavras, para que a gente possa realmente estarmos ligados, né, que a gente possa estarmos na disciplina, né, desses dons mediúnicos, tá certo? Então, vamos lá iniciarmos a nossa aula sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. De acordo com Allan Kardec, no item 220 do Livro dos Médiuns, a faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Então vamos lá, a primeira questão. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isto ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade, mas, frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Né? Então, a gente vai entender melhor lá na frente sobre tudo isso, sobre as causas, né? Tá certo? Segunda pergunta. Qual a causa da perda da mediunidade? De qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele, né? Então, tem um montão de fatores, né, que pode ocorrer esse distanciamento desses irmãos, tá? Então, nós vamos entender. Terceira questão. Por que os espíritos abandonam o médium? O uso que o médium faz da sua mediunidade é o que mais influi sobre os bons espíritos. O médium pode ser abandonado quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos, quando se recusa a transmitir a palavra recebida ou os fatos aos encarnados. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir a sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Não é verdade, gente? Porque através da mediunidade a gente vai ter o contato com o plano maior, vai ter todas as instruções que nós estamos tendo, devido à mediunidade, não é verdade? Os livros que vêm, porque a mediunidade vem de diversos, né,
diversos fenômenos que a gente coloca como fenômeno, né? Vem da intuição, né? Vem das ferramentas, né? Vamos colocar assim, da intuição, da telepatia, da psicografia, psicofonia, pictografia, e assim sucessivamente, né? Da vidência, da clarividência, né? Então a gente tem um monte de ferramentas para que a gente possa dar, assim, ter todo esse saber do mundo espiritual, né? Mediunidade e corpo físico. A base física da mediunidade está na organização física do corpo que habitamos. Conforme ela for, o perispírito da entidade comunicante se libera com mais facilidade, readquirindo assim as percepções e faculdades espirituais que geralmente o corpo material embota, né? Torna menos sensível, enfraquece ou atenua. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não, né? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral, né? Tanta gente aí, né, que com a moral não tão elevada e tem a mediunidade, né? Então ela vem para todos, né? O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. O uso da faculdade mediúnica, pois implica em moralidade, né? Claro que tem, né, gente? Mas não é devido que eu não tenho que eu não vou ter a mediunidade, né? Se minha moral não está tão elevada, não é isso que vai me fazer com que eu não tenha, não é verdade? Mediunidade e doença, né? Saber se a mediunidade nos traz doenças, como muitos falam, né? Mediunidade não é doença, nem leva a perturbação, pois é uma faculdade natural, né? Todos nós temos, é uma faculdade que foi nos dada, né? Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas, é por sua falta de equilíbrio emocional, por sua ignorância do que seja a mediunidade ou porque está sob a ação de espíritos ignorantes, sofredores ou maus. Tá certo? Mediunidade e fadiga, cansaço, né? O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda e qualquer atividade pode conduzir à fadiga física, né? Tanto da nosso trabalho, né? Vai causar fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso, né? Então, chegamos em casa, dormimos, repousamos, tomamos aquele chagozinho gostoso, né? E vem a recuperação das nossas energias, tá certo? Mediunidade e loucura. A mediunidade poderia produzir a loucura? Não, mais do que todas as outras coisas. Quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro, né? A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Não é verdade? Mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Não é verdade? Então, se a pessoa já vem com aquela, né, com aquela deficiência e ela tem a mediunidade, claro que ela vai se perturbar, né? Claro que vai ocasionar. Então, é ficarmos atentos, é levar ao médico, né? Deste modo, se é sabido que a pessoa já tem diagnóstico médico de distúrbios severos de ordem mental, não se deve inseri-la como agente nos trabalhos medianímicos, né, gente? Podendo caber-lhe outras atividades no âmbito da casa espírita. Não é por ele ter a mediunidade que ele vai estar trabalhando dentro do grupo, mas ele pode assessorar, né? Estar na secretaria, né?
está na lanchonete, está numa leitura, não é verdade? Não é isso que vai fazer com que ele também não participe da casa espírita. Mediunidade em crianças. A mediunidade pode se manifestar na pessoa desde a fase da infância, porém, não é aconselhável o exercício da mediunidade em crianças. Por quê? Vamos lá. 1. O organismo débil e em formação pode sofrer indesejáveis abalos pela atuação de espíritos irresponsáveis ou malévolos. 2. A imaginação está em grande atividade e pode sofrer sobreexcitação. E o terceiro, não tem ainda discernimento suficiente para lidar com os espíritos, nem valorizar sua faculdade e empregá-la com a gravidade necessária. Então vamos aprender mais um pouquinho. Às vezes, as manifestações mediúnicas que a criança apresenta são por causa das perturbações no âmbito do lar. Neste caso, dá licença um pouquinho, a gente tomou um pouquinho de água. O recomendável é atendê-la com assistência espiritual, passes, para não favorecer as manifestações, E procurar orientar o comportamento dos familiares adultos, para que suas tensões espirituais não mais se reflitam na criança, Se a manifestação mediúnica na criança for espontânea e equilibrada, recomenda-se à família aceitar com naturalidade os fenômenos, mas sem estimulá-los, tá certo? Encaminhar a criança para a evangelização e conhecimento doutrinário adequado à sua idade e é o mais indicado, Então, quando a criança já está vendo coisas, já está falando de outras coisas, já está se manifestando algo que não vem dela, é necessário que trate-a com naturalidade e tenta ver o que está ocorrendo. E depois leve para uma evangelização, Para ela ter um entendimento espiritual, Para ela ter ali todo um cuidado, nessa fase. Quando não convém exercitar a mediunidade. O exercício da mediunidade deve ser evitado nas pessoas que não podem sofrer sobreexcitação, tais como 1. As pessoas que apresentam fraqueza mental ou tendências à excentricidade, 2. As pessoas de organismo débil por natureza ou debilitado por doença grave ou outras causas, não é verdade, gente? Como a epilepsia, uma doença que há perturbação das atividades das células nervosas no cérebro, causando convulsões. Então, a pessoa também não está apta a ter esses fenômenos, Ter isso, não é verdade? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, para com essas pessoas, não é verdade? Tratá-la com... também levá-la também a tratamento, E ali, com certeza, a mediunidade dela estará estacionada, não é verdade? Terceiro, as mulheres, quando em gestação, porque a acentuada imantação entre espírito e médium e certas comunicações pode refletir fortemente sobre o estado emocional e físico da gestante, vindo a repercutir sobre o corpo em formação e a mente do reencarnante. Não é verdade? Então, nesse estado, todo cuidado, toda atenção e estacionando ali, a mediunidade, tá certo? Então, vamos lá. Cuidados do médium com o seu físico. André Luiz, no livro Desobsessão, recomenda aos trabalhadores da mediunidade o hábito de disciplina coerente com os compromissos que assumem na casa espírita.
No dia da tarefa medianímica, o trabalhador deve ter um período de sono regular, observando desde o despertar até o momento da reunião mediúnica, moderação dos pensamentos, palavras, emoções, né? E inclusive nos hábitos alimentares. Os excessos de todo tipo devem ser evitados e boa disposição de ordens mental e física deverão ser mantidas, de maneira que o médium esteja integrado à responsabilidade que abraçou, atuando em condições de bem realizar o intercâmbio de amor. Não é verdade? Então, aqui nós encerramos a 8ª aula, mas deixando um lembrete, né? Porque a suspensão e a perda e como a gente deve nos comportar. Então, quando nós, além de tudo isso, da nossa alimentação, né? Principalmente no dia dos trabalhos dentro de uma casa espírita, a alimentação será leve. Esse dia será o menos conturbado possível, que muitas vezes se torna um dia conturbado, porque já é um dia de trabalho. Então a gente vai ter que estar com os pensamentos salutares, né? A alimentação, nós temos que estar com ela balanceada, uma alimentação leve. Ler algum livro, né? Ai, mas eu estou vendo do serviço direto no ônibus, lê alguma coisa, né? Ou então entre em sintonia, entre em oração. Ao adentrar ao centro, se não estar bem, avisar, né, o dirigente do trabalho que não está bem, que precisa de um passe, que precisa de alguns minutos para se reequilibrar, né? Porque a gente às vezes está bem, ou não é toda vez que a gente está bem, nós somos imperfeitos aqui e vamos ter nossos momentos né, de desequilíbrio, até mesmo dentro do nosso próprio serviço, dentro da nossa casa, não é verdade? Mas ao adentrarmos dentro do ambiente, dentro da casa já, a gente já tem que se ligar, né, no plano maior, tem que se ligar com nossos mentores, né? Tem que, se não, ninguém está lendo algo, pegar alguma coisa para ler, algumas frases, né? Ler alguma coisa para que a mente ela se reconecte com o que você foi para fazer, não é verdade? Com o propósito de que você está ali naquele ambiente para dar toda a assistência, né, daquele trabalho, não é verdade? Então, nós vamos passar aqui as referências, porque é muito importante saber de onde saiu tudo, né? Muitos estão com a apostila e sabem, outros que vão ver essa aula, né? Por interesse, por curiosidade. Foi tirado do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o título é Da Formação dos Médiuns, item 220, capítulo 18. Foi tirado dos Inconvenientes e Perigos, itens 221 e 222, segunda parte, capítulo 17. Terezinha Oliveira, Mediunidade, coleção Estudos e Curso Mediunidade e Corpo Físico, capítulo 3. Né? Também o Consolador, pelo Espírito de Emmanuel e médium Franciscano Xavier, né? E também do Valdo Vieira, o médium Valdo Vieira e Franciscano Xavier, o Espírito André Luiz, Desobsessão, né? Então tudo que eu li aqui para vocês, tudo que eu explanei aqui para vocês, foram o resumo desse livro. O que acontece com a perda, né, da mediunidade, muitas vezes é devido às doenças realmente, muitas vezes é nosso próprio desequilíbrio, que a gente vai passar por um tratamento e vai cessar momentaneamente as nossas atividades mediúnicas. Então tem todo esse aparato, né? Por que de tudo isso? Por que a gente perde? E deixar bem claro sempre, gente, nós temos essa ferramenta maravilhosa e que a gente tem que usar na disciplina, no equilíbrio e nos estudos. Estudar para a gente entender melhor, abrir a nossa mente para novos horizontes. E é isso. Encerrando aqui a 8ª aula, que vocês fiquem na paz de Deus Todo-Poderoso. Agradecemos desde já
pela companhia que vocês vão ter comigo e que eu posso depois responder no WhatsApp, né? Ou mesmo no canal aí, né? Se tiver algum comentário, a gente pode estar respondendo aqueles que conseguiram ver a palestra, né? Desses estudos, e a gente pode estar tirando algumas dúvidas, tá bem? Então, boa noite a vocês, que fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus, e que o seu anjo guardião o acompanhe, né? Hoje e sempre, seu mentor também. E que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos conceda sempre este momento tão precioso de estudo. Fiquem na paz de Deus. Tudo de bom.